Olá, gente querida, povo de Deus, vocês que nos escutam através das redes sociais. Eu falo através da paróquia e santuário Nossa Senhora Aparecida e quero chegar até você por meio das redes sociais, do Facebook, do YouTube, para lhe comunicar uma palavra de esperança. Para isso, vamos pedir a força e a ação do Espírito Santo para que venha nos iluminar, para que a palavra de Deus que vamos escutar hoje possa nos ajudar no nosso caminho à luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos como palavra viva, como palavra de esperança, o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 5 seguintes. E o que nós escutamos, o que nós vamos ler, deve marcar profundamente o nosso coração. Se você tem uma Bíblia em casa, se você gostaria de acompanhar o texto, abra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 5 seguintes. Então vamos ler o texto. Jesus acrescentou: se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Será que lá de dentro o outro responderia: não me amole, já tranquei a porta, meu filho e eu já nos deitamos, não posso me levantar para lhe dar os pães? Eu declaro a vocês, mesmo que o outro não se levante para dar os pães, porque é um amigo seu, vai levantar-se, ao menos por causa da amolação, e dar tudo aquilo de que o amigo necessita. Portanto, eu lhes digo, peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E a quem bate a porta, será aberta. Será que alguém de vocês que é pai, se o filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe, lhe dá uma cobra? Ou ainda se pede um ovo, será que vai lhe dar um escorpião? Se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu, Ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Muito bem. A palavra de Deus que nós agora escutamos é do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 5 até o versículo 13. Esse texto bíblico quer nos falar hoje dessa experiência de saber colocar a confiança em Deus. E para a gente colocar a confiança em Deus, a gente precisa, de alguma forma, ter esperança. Aliás, a esperança é filha da fé. Quando temos fé, certamente nós temos esperança, porque a esperança brota da fé. E eu gostaria até de conversar com vocês a distinção entre esperança e esperar. Esperar, muitas vezes, podemos esperar uma pessoa, podemos esperar uma coisa, mas sempre podemos também nos colocar numa espera um tanto indiferente, passiva, como quem está aguardando, mas que não nos comprometa. E assim ficamos numa atitude
Se chegar, bem; se não chegar, tudo bem, mas a relação com aquilo que se espera ainda é carregada de uma certa indiferença. A esperança é aquilo que nos mobiliza, é aquilo que nos move por dentro. A esperança tem a ver com aquela atitude interior. A esperança é filha da fé porque ela nasce de uma confiança, nasce de uma certeza que, embora não seja absoluta, mas passa pela experiência de confiança. Mesmo que demore, custe o que custar, a esperança, ela prevalece, porque ela brota de uma relação de encontro pessoal com o Senhor. Por isso, quando nós falamos de esperança, nós estamos falando dessa capacidade de perseverar, de confiar. E o que nós escutamos hoje no Evangelho de Lucas fala dessa relação que nós precisamos estabelecer com o Senhor. Uma relação de esperança, de confiança, de perseverança. Ora, quando o texto fala, quando Jesus fala dessa relação de intimidade com Deus pela oração, ele está dizendo que a gente precisa confiar em Deus como um amigo. Deus é o nosso amigo. E a gente precisa se aproximar dele também com esse sentimento de que ele é o nosso amigo. E nele nós podemos colocar a nossa esperança. E aí ele faz uma comparação, que mesmo que você buscasse um amigo de noite e pedisse a esse amigo que abrisse a porta, esse amigo, nem que seja pelo importuno que você provocaria na casa dele, ele lhe abriria a porta. E assim, Jesus está dizendo que mesmo que esse amigo não atenda pela amizade, ele vai atender pelo importuno. Ora, se tendo um relacionamento de amizade, nós conseguimos aquilo que buscamos, imagine se nós formos amigos de Deus e Ele seja o nosso amigo. Será que Ele não vai nos atender? Será que Ele não vai nos escutar? Então, o tempo em que vivemos é um tempo que pede de nós aproximação. Precisamos nos aproximar do Senhor e confiar que Ele é o nosso amigo. E quando a gente fala de amizade, a gente está falando aí de uma liberdade que a gente tem com a pessoa que a gente é amigo. E Deus sendo nosso amigo, nós podemos ir a qualquer hora. É isso que o texto está nos apresentando. Seja de dia, seja de noite, seja à tarde, seja pela manhã. Se Jesus é o nosso amigo, e mesmo nas nossas amizades humanas, do cotidiano, nas amizades imperfeitas, a gente alcança o coração do amigo, muito mais Jesus. Ele sendo nosso amigo, nós vamos alcançar muito mais proximidade com Ele. Ele jamais vai se afastar de nós. Uma outra comparação que Jesus coloca-nos é a comparação de que Deus é um pai. Deus é como um pai. E aí ele compara mais uma vez. Se você, que é pai, mesmo na sua limitação, na sua imperfeição, mesmo sendo mau, você sabe quais são as coisas boas que você pode dar para o seu filho, quanto mais o pai que está no céu. Então, se um filho pede para você: pai, me dá um pão, você não vai dar para ele uma pedra. Pai, me dá um ovo, você não vai dar para ele um escorpião. E assim como os pais sabem ser bons com seus filhos, Deus saberá ser bom conosco muito mais. Por isso a nossa oração, ela pode ser uma oração cada vez mais cheia de esperança, cheia de fé. Porque nós sabemos em quem colocamos a nossa esperança. Nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança. Portanto, se você pede na oração, peça com fé. Peça com esperança. Porque o próprio autor
próprio evangelista lembra Jesus nos recordando: aquele que procura, acha. Aquele que bate a porta, ela se abrirá. Aquele que pede, recebe. Então, a nossa oração, ela precisa ser como a oração de uma criança. Se Deus é o nosso Pai, Ele é a nossa esperança, nele nós colocamos a nossa confiança. Precisamos ser como uma criança. Como que é uma criança? Uma criança, ela se coloca totalmente na dependência do seu pai. Uma criança, ela é totalmente livre. Ela não tem amarras, não tem prisões. Ela simplesmente confia. Imagine uma criança pequenina, recém-nascida, nas mãos de um pai. E, portanto, quem confia se entrega. Portanto, na oração, nós precisamos nos entregar. Entregar nosso coração, entregar nossas fraquezas, nos colocar totalmente na dependência do Senhor. Confiar que Ele está diante de nós, que nós dependemos dEle. E quando as dificuldades chegam, quando os apertos são grandes, quando as provações são enormes, é hora da gente confiar naquele que é maior, que tem poder, que pode nos atender. É nele que nós precisamos colocar a nossa esperança, a nossa confiança. Não há mal nenhum neste mundo, não há problema maior neste mundo que não possa ser resolvido, ou que não possa ser amenizado, ou que não possa ser enfrentado, suportado, se a gente tiver a fé, a esperança. E é interessante porque, com as comparações que Jesus faz nesse Evangelho, comparando Deus como um amigo, comparando Deus como um pai, a gente precisa redescobrir essa relação nova com Deus que Jesus está inaugurando. Jesus muda aquela imagem do Antigo Testamento, e muitas vezes, de um Deus distante, ou de um Deus que castiga, de um Deus que se vinga, de um Deus que lança maldições. Ele traz uma outra imagem muito mais familiar e muito mais íntima. Deus é o nosso amigo. Deus é o nosso companheiro. Deus é o nosso Pai. Se isso muda em nossa mente, se isso muda em nosso coração, imagina o quanto vai fazer diferença a nossa oração. Nós vamos sentir muito mais íntimos de Deus e vamos conseguir aproximar-nos do seu coração. E quando Jesus fala dos pedidos, ele fala nos indicando que se nós pedimos coisas terrenas e alcançamos dos nossos pais, né, dos nossos amigos, se nós pedirmos coisas celestiais, se nós pedirmos mais forças do céu, será que Ele não vai nos atender? E o que Ele está nos oferecendo como principal para a nossa vida? Ele está oferecendo o Espírito Santo. Então, se nós pedirmos o Espírito Santo, que é o dom maior que um filho pode receber do Pai Eterno, certamente nós vamos ser as pessoas mais felizes do mundo. Porque quem tem o Espírito Santo tem todo o dom, tem todo o amor divino, tem toda a graça. E é essa graça que nós pedimos hoje. Senhor, concede-nos o Teu Espírito, para que nós possamos ser como uma criança na oração. Senhor, concede-nos o Teu Espírito, para não desesperarmos nos momentos em que parece que não somos atendidos. Parece que nós não somos escutados. Parece que nós perdemos as forças na oração. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de perseverar, de não desistir, de continuar a nossa caminhada. Por isso eu convido você que essa palavra ela possa chegar ao seu coração através do Espírito Santo e que a sua oração, guiada pelo Espírito de Deus, jamais seja uma oração de desespero, uma oração fria, uma oração distante, mas seja uma oração que alcance o coração do Pai pela perseverança,
pela busca, pela insistência. Não desista de rezar. Não pare de orar. Continue. E o Espírito Santo é quem vai te dar toda a força para você continuar na sua luta diária. Mesmo com dificuldades, mesmo com enfermidades, mesmo com problemas, o cristão, ele é cristão, não é pela condição de não ter problemas. O cristão é cristão porque ele tem o Espírito Santo como guia, como luz e como força. Que Deus lhe dê essa força. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te ilumine. Até a próxima.